Olá! No período de 4 a 25 de outubro ocorreu o Sínodo da Família 2015, que tinha como tema a vocação e a missão da família na igreja. Recentemente nós fizemos uma ação nacional para falarmos da expectativa em torno desse grande evento da igreja. E hoje, para relatar a experiência de colaborar efetivamente nos trabalhos de grupo e ouvir os anseios dos bispos e demais participantes, nós temos a honra de receber em nossos estúdios um dos colaboradores do secretário especial do Sínodo, o Frei Antônio Moser. E você pode ver esses e outros programas no nosso portal. É só acessar rs21.com.br. Frei, bem-vindo ao Programação Nacional. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade. Já estive no século XXI, há uns anos atrás, e agora, com alegria, estou aqui novamente. O Frei, que recentemente chegou de Roma, agora já veio correndo aqui para os estúdios. Cheguei quarta-feira, uma semana apenas. Né? Que bom. Bom, Frei, antes da gente começar nosso bate-papo e falar um pouquinho, aprofundar o que aconteceu no Sínodo, nós vamos acompanhar um resumo deste sínodo, através do VT. Vamos lá. O Sínodo da Família aconteceu de 4 a 25 de outubro. Mais de 300 participantes foram a Roma. Bispos, casais e especialistas olharam para o que a igreja pode fazer para lidar com os desafios que as famílias enfrentam. Um documento de trabalho foi dado aos participantes. Ele destaca 4 pontos principais. Por que casais mais jovens estão optando por não se casar? Ajudar aqueles que querem se casar com uma preparação melhor. Ajudar os pais a se comunicar com os filhos, especialmente em meio à obsessão com a tecnologia. E atenção às famílias destruídas. Dal Sínodo não devono uscire condanne. O Sínodo não é para a condenação. O Sínodo é para encontrar todos os medicamentos que podem curar os males da família. O Sínodo enfrentou muitas questões espinhosas, porém, como casais divorciados e casados novamente no civil, e se eles podem receber a comunhão sob circunstâncias extraordinárias. Mas a discussão também vai além disso. A me sembra um po' simplistico. Eu acho que é um pouco simplista dizer que a solução para estes casais é receber a comunhão. Esta não é a única solução. Per questa gente è che possono fare la comunione. O Papa Francisco destacou uma e outra vez que, para abordar alguns dos desafios da sociedade, tem que começar com questões enfrentadas pela família. Na abertura do Sínodo, o Papa estabeleceu uma condição básica aos participantes. Una condizione generale di base è questa. Fale claramente, ninguém pode dizer, e isso não pode ser dito porque eles vão pensar mal de mim. Fale o que está na sua mente. Dire tutto ciò che si sente con parresia. O Sínodo não tem qualquer poder de decisão. O grupo de bispos se reúne cada vez que é convocado pelo Papa, especificamente para tratar de questões que ele quer se aprofundar. A partir de recomendações do Sínodo, o Papa inclui itens em documentos de magistérios. Bom, ok, Frei, acabamos de ver o VT. 4 grandes questões aí foram discutidas no Sínodo, segundo o resumo deste VT. Lógico que teve muito mais coisas, mas aqui pontuou-se 4. A gente vai discutir ao longo do programa especificamente essas 4. Mas em que consistiu a sua participação no Sínodo? Vamos contar um pouquinho para o público. Bom, em primeiro lugar, esse sínodo foi o segundo, ou seja, no ano passado teve um sínodo extraordinário. Esse foi o ordinário, seria o 14º sínodo ordinário. Como se sabe, os sínodos foram recriados pelo então Papa Paulo VI, hoje beato, não é? Paulo VI, para que o Santo Padre se sentisse cercado mais diretamente pelos seus bispos, que o conhecessem e que colaborassem com ele. Esse sínodo de agora, portanto, foi como que um sínodo ordinário. O do ano passado foi extraordinário. Só que antes disso, houve um questionário distribuído para todo mundo, quem quisesse responder umas 30 questões referentes à família. E essas questões foram realmente trabalhadas, recolhidas as respostas, elaborado um primeiro texto que foi retrabalhado para depois, então, chegar ao que se chamou instrumento de trabalho, que os participantes do Sínodo desse ano receberam com antecipação para lá em Roma rediscutir, reenriquecer esse mesmo trabalho. Quando o senhor fala ordinário, é que deste Sínodo saiu um documento oficial da Igreja, é isso? Não, o ordinário significa
significa o seguinte, você tem, o do ano passado foi extraordinário. O ordinário é aquilo que está dentro de um certo cronograma. Teoricamente, seria a cada 4 anos, um sínodo ordinário. Então, já estamos aí no 14º ordinário e teve 4 extraordinários. Ok. E qual foi a participação aí do Papa durante o sínodo? Como é que foi a atuação dele? Ele interviu muito, não interviu? O senhor que estava lá, né? Olha, veja bem, primeiro é uma surpresa, você vê aquele homem entrou sem qualquer segurança, ou os seguranças estavam muito bem disfarçados. Entrou lá, de repente, lá tomou seu assento, já estavam todos os bispos lá, os 270 cardeais, arcebispos, bispos, etc., mais os convidados de outras igrejas, não é? Mais ou menos umas 30 igrejas lá representadas, mais convidados que chamaríamos ou casados, ou leigos, ou coisa que valha, mas no sentido de estar lá, e os peritos, 22 peritos. Aliás, chega lá, o Papa, sim. Pode mostrar aqui a foto do senhor que o senhor trouxe para nós aqui? Tá vendo? Olha aqui, gente. Olha que bacana, ele cumprimentando aqui o Papa Francisco. Temos mais uma aqui. Olha que bacana o Papa aqui, tomando olha, mais uma um foto lanchezinho. Aqui, um lanchinho. Olha que bacana, gente. E aqui o senhor fez questão de mostrar essa foto para nós, porque o Papa chega, ele cumprimenta todo mundo, inclusive o senhor está aqui no canto, lá no fundo. Lá, um guarda que está lá para vistoriar a entrada de todos. Pronto. Não é? Não do Papa, mas de todos. Que bacana, né? Bem amigo, né? Assim, muito amigo. Muito amigo. Olha, então sentou lá e aí a abertura nem foi ele que fez, mas foi o chamado secretário-geral, né, que foi o antigo núncio nosso aqui no Brasil, e começou, fez uma exposição do que tinha havido, uma espécie de grande introdução, depois um vice-secretário também teve sua fala, mas o Papa estava lá, todas as sessões solenes, estava lá quietinho, olhando, ouvindo, não é? Na prática, ele interveio apenas 3 vezes, além de, naturalmente, rezar o Ângelus no final, ou uma oração a Nossa Senhora, coisa que vale. Mas intervir diretamente, não. Ele deixou o sínodo transcorrer. Só no início falou, vocês estão aqui para trabalhar a partir desse texto, para dizer o que vocês pensam, as suas experiências, falem com toda a liberdade. E deixou todo mundo expressar as suas ideias sobre os mais diversos problemas. Isso, pessoalmente, no caso, bispos, cardeais, não é? E também em círculos. Então, um relator relatava o que vinha dos círculos. Só para ter uma ideia, houve 1.500 intervenções, no sentido escrito, que vieram dos círculos, não é? Quer dizer, 1.500 propostas para enriquecer aquele texto, instrumento de trabalho. E 500 pessoas, no caso, só pegavam a palavra bispos e também os leigos pegaram a palavra várias vezes. Mas eu digo assim, previsto, tudo muito bem organizado. Agora, intervenções em plenário, nós tivemos umas 500. Como é que o senhor, qual foi o desafio de mediar tudo isso daí, Frei? Olha, porque, olha, 1.500 é muita informação chegando ao mesmo tempo, compilar tudo isso daí para sair um documento conciso. Isso. Na realidade, eu diria, os grupos de mais ou menos 20 e poucas pessoas, onde tinha cardeais, tinha arcebispo, tinha bispo, tinha... Todos os grupos tinham, no mínimo, 2 assessores. No caso, dividido por continente? Olha, uma mescla. No meu caso, eu estava num contexto latino-americano, então, gente da América Latina, gente da Espanha, gente aí da Itália mesmo, mas também nós brasileiros, no caso, era o Dom Sérgio e Dom Geraldo Lírio, que estavam naquele círculo. Já o nosso cardeal de São Paulo, Dom Odilo, estava em outro círculo, não é? E assim era uma diversidade, não é, de participações. Para quê? Para que as mais diversas experiências de vida de igreja estivessem sendo contempladas. Eram assumidas por um relator que depois, então, apresentava oficialmente nas chamadas reuniões plenárias. Eu imagino que deve ter sido um pouco complicado, porque os relatos do mundo todos as famílias são diferentes, né? Tem suas culturas, suas tradições. Júnior, foi exatamente isso que o Papa percebeu. O mundo, aparentemente, o mundo de hoje, mundo contemporâneo, é um só,
todo mundo, não é, com o seu iPhone, coisa que Celular, valha, celular. não é? Mas na realidade não é bem assim. São mundos diferentes, mentalidades diferentes, situações diferentes, seja em termos econômicos, políticos, sociais e também tradições de igrejas. Tem igrejas que vivem perseguidas. Por exemplo, não vou citar o país exato, mas na África tem um país onde simplesmente foram martirizados há pouco tempo, foram martirizadas mais de 50 pessoas. Uma igreja foi dinamitada com os católicos celebrando a Eucaristia lá dentro. Isso apenas para dar um exemplo. Quem representava a Síria, então, cardeal da Síria, ele saiu no meio do fogo. Fogo cruzado, tem situações completamente diferentes. E eu tenho a impressão, isso é uma impressão minha, que o Papa, no fundo, convocou essa segunda reunião, vamos chamar assim, o segundo sínodo, não é, para fazer com que essas diferentes experiências fossem se confrontando e se chegar a uma comunhão plural, mas uma comunhão mais profunda. Olha que interessante isso, né, Frei? Puxa vida. Bom, esse é o Programa Nação Nacional. Nós estamos falando hoje, especial, sobre o Sínodo das Famílias, com a presença aqui do Frei Moser, que esteve lá participando e ajudando, né, um dos colaboradores e do secretário especial do Sínodo, como ele mesmo disse, que é o Dom Bruno Forte, o arcebispo, um dos, né? Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, aprofundando mais esse assunto do Sínodo da Família. Fique conosco no Nação Nacional de hoje.